pássaro de Teach não é quem ele pensa que é. Na verdade, ele é a maior contradição que o One Piece já criou. Porque, olha só a ironia. O cara passou a vida inteira acreditando que carrega a vontade do pai, que ele é o escolhido para completar a missão de Rox Beck, que o trono do mundo pertence a ele por direito de sangue. Mas a verdade é que Barba Negra se tornou exatamente aquilo que o pai lutou para destruir. E pior, Luffy, o cara que possivelmente ele enfrentará no fim, é quem mais se parecia com o Rox. Sim, você ouviu certo. E se você acha que isso é uma viagem, espera só para eu te mostrar as evidências. Porque durante o arco de Elbaf, ficou meio que claro que Teach é basicamente um nobre mundial fantasiado de pirata. Portanto, bora descobrir como o filho mais patético de One Piece traiu tudo que o próprio pai representava e por que essa revelação muda completamente o jogo pro final da série. Bom, já deixa o like, se inscreve no canal, porque isso aqui vai ser pesado. Antes de tudo, a gente precisa entender um conceito que o Oda introduziu lá no arco da Ilha dos Tritões e que a maioria das pessoas ignora completamente: a vontade não herdada. Sabor vontade herdada. Esse termo apareceu no capítulo 625 quando a rainha Otohime falou sobre impedir que o ódio dos adultos fosse passado para os filhos. Fisher Tiger também queria exatamente isso, quebrar o ciclo de ódio, não herdar a raiva das gerações anteriores. E olha, o Sanji é outro exemplo perfeito disso. O cara passou todo o pós-time skip lutando para não virar um Vinsmoke, para não herdar aquela frieza assassina da sua família. Então, a vontade não herdada geralmente é uma coisa bem positiva em One Piece, beleza? É sobre libertação, sobre escolher seu próprio caminho, sobre não ser escravo do passado de um povo, de uma história. Mas aqui é onde as coisas ficam interessantes, porque no caso do Barba Negra, a vontade não herdada aconteceu de uma forma completamente inversa. O Teach não escolheu conscientemente abandonar o legado do pai, ele simplesmente corrompeu tudo sem nem perceber. E o resultado, o cara que deveria continuar a luta do Rox contra o governo mundial se transformou em alguém que mais parece um nobre mundial do que qualquer outra coisa. E isso, meus amigos, é de uma ironia trágica que só o Oda conseguiria criar. Agora me ouve bem, porque esse é o pulo do gato que ninguém tá falando. Uma das principais ideias que o Oda sempre martelou em One Piece é a questão da liberdade. Não importa qual arco a gente esteja assistindo, liberdade é sempre o tema central da narrativa. O Luffy representa a liberdade máxima de um lado do espectro, enquanto os antagonistas geralmente representam o oposto: opressão, servidão, escravidão. E adivinha de qual lado o Barba Negra está? Pois é, você pode olhar pro Teach e pensar: mas ele é um piratinha raiz que faz o que quer, quando quer e bota todo mundo de joelho. E tecnicamente isso é verdade, mas ele não é uma figura de liberdade, longe disso. Agora o pai dele, David Isbeck, era liberdade encarnada. A definição do Luffy de Rei dos Piratas é ser o homem mais livre do mundo, correto? E o Roger, que se tornou o Rei dos Piratas, era objetivamente o homem mais livre da sua era. Segundo essa lógica, se o Rox tivesse sobrevivido, ele com certeza teria se tornado o Rei dos Piratas. E você sabe por quê? Porque o narrador de One Piece descreveu a invasão do Rox à Sala das Flores como um evento que nunca aconteceu antes e que nunca acontecerá novamente. Para, pensa e sente o peso disso. O Rox invadiu Mary Joy sozinho. Ele fez o que nem o Dragon nem o Kuma tiveram coragem de fazer, nem quando a Ginny foi raptada. E a Sala das Flores é provavelmente o lugar mais difícil de invadir em todo o planeta. Você pode achar que o Left Tail é mais difícil de alcançar, mas mais pessoas pisaram naquela ilha do que invadiram o coração do governo mundial e o local que Musamá toma banho e lava o sovaco. O fato do Rox conseguir entrar e sair em segurança é uma demonstração de liberdade que deixaria até mesmo o Luffy babando. Mas a liberdade não é só sobre você mesmo, é sobre como você trata as pessoas ao seu redor. E aqui é onde está a diferença gritante entre o Rox e Teach. Rox teve o caminho mais único para se tornar o capitão que a gente já viu na série. Ele nunca forçou ninguém a entrar na sua tripulação. Sim, ele ganhou membros na sua Dave Back Fight, mas a participação nos jogos era escolha de cada um. E depois que ele conseguiu seus primeiros tripulantes poderosos, vários dos piratas mais fortes do mundo começaram a procurá-lo por vontade própria, pedindo para entrar sem precisar dos jogos, como foi o caso do Silver Axe que a gente já viu. Era a liberdade e a ideia de fazer o que quiser na hora que quisesse que atraía esses piratas para o Rox. Agora, olha como o Barba Negra fez a mesma coisa de forma completamente oposta. Ele claramente queria seguir os passos do pai, reunindo os piratas mais notórios do mundo, mas escolheu fazer isso onde? Em Impel Down. O Rox montou sua tripulação ao ar livre, enquanto Teach escolheu o lugar mais confinado do planeta, onde a liberdade foi completamente arrancada de todos os seus habitantes. E o que ele ofereceu para os futuros tripulantes? Ou você se junta a mim, ou continua preso. Beleza, você pode até argumentar que ele foi lá, tentou oferecer liberdade, mas na real ele estava ameaçando com opressão contínua. E não para por aí.
aí. Ele ainda transformou tudo em uma questão de vida ou morte, dizendo que só os sobreviventes de cada cela teriam a oportunidade de entrar. Então, rapaziada, não eram ou se junta a mim ou fica preso. Era se junta a mim ou você morre. Isso não é liberdade. O que o Tite criou foi um Battle Royale doentio que até segue vagamente a ideia do Dave Backfight do Rox, mas na prática é muito mais parecido com o tipo de entretenimento que um Tyr e um Beto inventaria. Algo que se aproveita da subjugação dos participantes. E com tudo que a gente sabe agora sobre o Rox, ele simplesmente não tinha essa crueldade. Cara, é simplesmente trágico ver que o Barba Negra se tornou alguém que mais lembra os nobres mundiais, as mesmas pessoas que mataram o pai dele e causaram todo esse trauma, do que o próprio pai. Bom, continuando, você sabe o que mais chocou todo mundo nesse flashback de Elbaf? A amizade do Rox com o Rei Harold. Mano, ninguém esperava que o pirata mais temido da história fosse ter um melhor amigo. Porém, o Oda mostrou que Rox e Harold se conheceram no Reverie 56 anos atrás, onde trocaram golpes e imediatamente reconheceram um ou outro como rival, através do Haki do Conquistador. Depois disso, o Rox foi atrás do Harold várias vezes pedindo para ele se juntar à tripulação, e o gigante sempre recusava. E aqui é onde o Rox se diferencia completamente do seu filho. Quando o Kaido sugeriu que eles deveriam simplesmente subjugar os gigantes pela força bruta, o Rox atacou ele e ficou tipo, não cara, não é assim que as coisas funcionam. Ele queria o Harold ao lado dele por vontade própria, não de maneira forçada. O Rox disse literalmente, eu preciso de você comigo, meu melhor amigo. Você e eu podemos dominar o mundo juntos. Ah, se você não quer, beleza, eu não vou te forçar. Tenha um bom dia. E no capítulo 1158, quando o Rox descobriu que Harold estava sendo seduzido pelo governo mundial, ele falou uma das frases mais pesadas da saga. Eles vão transformar vocês em escravos e chamar de soldados. Onde foi parar o orgulho de guerreiro? Cadê a sua vontade? Ou seja, liberdade era uma preocupação fundamental para o Rox. E agora, ironia das ironias, o filho dele tá tentando se juntar ao governo pela segunda vez. O Tite quer que Hachinosu seja oficialmente convidada para o governo mundial e que ele seja coroado rei, provavelmente só um passo para algum plano bem maior que a gente não faz nem ideia. Porém, o simples fato do Tite estar focado em se juntar ao governo vai contra tudo que o Rox representava. Pessoal, quando Zebek descobriu que o Harold estava considerando isso, ele teve uma luta completa para tentar impedir. E agora o filho tá fazendo a mesma coisa, só que por razões muito menos nobres do que o Rei dos Gigantes. Cadê o orgulho guerreiro, Barba Negra? Ah é, você não tem nenhum. Rox também simplesmente não tinha aquela crueldade que persiste no Kaido, na Big Mom e que foi instaurada no Barba Negra. Porque para e pensa bem numa coisa, os Aces, os Kobes, as Purins e os Garps desse mundo não são nem pessoas para o Tite. Eles são moeda de troca, ele precisa usá-los para comprar os próximos estágios do plano de mestre que ele fez. E o Tite nem é seletivo com a moeda dele. Antes da invasão da Sword, Hachinosu estava armazenando uma quantidade desconhecida de escravos que o Barba Negra planejava vender. E manter e comercializar escravos é uma linha muito grossa que o Rox certamente nunca cruzou. Pode nem ser por razões morais, tipo escravidão é errado. Na verdade, eu acredito que o Rox ele só era realmente um apreciador da liberdade. Agora, olhando cinicamente, é bem parecido com a grande frota do Chapéu de Palha se comprometendo com o Luffy. O Chapéu de Palha não queria aquilo, porque significava que ele seria responsável por todas aquelas pessoas. E o Rox também não queria isso. Ele queria pessoas que o seguissem por vontade própria e que não precisassem de supervisão ou supressão. Rox até disse para sua tripulação: cabe a vocês se querem ou não me seguir no fatídico dia da nossa missão. Então, sobre o tema de liberdade e francamente sobre qualquer outro tema desse vídeo, eu diria que o Rox é muito mais parecido com o Luffy do que com o Barba Negra. Qualquer ambição que o Tite tenha de completar o trabalho do pai foi pesadamente distorcida e corrompida no tipo de mal que aqueles poucos que conhecem a história acreditam que o Rox representava. Mas ele não representava, ele simplesmente era diferente. E agora vem a parte mais pesada. Lembra quando o Tite matou o Tati para conseguir a Yami Yami no Mi? Aquilo foi a pior traição que um pirata poderia cometer e ficou ainda pior por causa da estrutura familiar dos piratas do Barba Branca. Mas sabe o que é mais louco? Isso é exatamente o que aconteceu com os piratas Rox décadas atrás. O que o Barba Negra fez está no mesmo nível do Ochoku matando Don Marlon e sequestrando a Shaki para vendê-la. E eu não acho que isso seja uma mera coincidência narrativa. Piratas de confiança assassinando seus próprios companheiros de tripulação até hoje só aconteceu 2 vezes em todo o One Piece. Em um caso foi feito contra o Rox, no outro caso foi feito pelo filho do Rox. Isso é apenas o Oda mostrando pra gente que esse pai e esse filho são tão ideologicamente distantes como 2 pessoas poderiam ser. E que Rox era mais parecido com o Barba Branca do que com o próprio filho. E isso por si só é de fritar a cabeça, considerando que o Barba Negra não sentia nada pelo Barba Branca. Ele estava muito preparado e ansioso para matar o homem que o adotou. O homem que era surpreendentemente parecido com seu próprio pai biológico. Então, o que temos aqui é um caso raro de duplo patricídio, matando o corpo de um pai e matando o espírito do outro. E já que estamos falando em matar,
finalizar, vamos falar da honestidade também. Com todos os defeitos dele, Rox era refrescantemente honesto. Ele nunca tentou esconder suas intenções. Falava tudo na cara de todos que ele olhava pela frente. Se não era em um Dayback Fight, ele não queria perder tempo com os jogos. E ele sempre disse, se você não confia em mim, então vaza. E honestidade não é só sobre o que você fala, é também sobre suas ações. A gente foi levado a acreditar pelo bucha do Sengoku que o Rox era um homem inerentemente malvado. Mas, pelo que nos foi mostrado, as ações dele tinham um nível inesperado de honestidade e pureza. Tipo, lá no capítulo 1154, a gente viu o roubo no templo da Federação Internacional da Caridade. No papel, parecia que os piratas Rox estavam roubando da caridade. Comportamento desprezível, nojento, não quero nem saber. Mas o que ele realmente fez foi roubar de uma organização que estava aplicando um golpe internacional. Aquela galera, principalmente aquele padre lá, pelo que deu pra entender, eles estavam pegando dinheiro que supostamente ia alimentar crianças famintas e guardavam para si mesmo. Cara, eu não tô dizendo que o Rox era um santo ou um personagem estilo Kuma, ele certamente não era, mas os crimes dele não miravam os desprivilegiados ou aqueles que não já estavam entranhados no submundo. Rox tinha uma linha moral clara em algum lugar. Agora, o Barba Negra, na escuridão dele, essa linha é completamente invisível. Ele cruzou essa linha ao saquear a ilha de Drum, ao destruir a ilha Banaro por diversão na luta contra o Ace, ao invadir a Amazon Lily para matar Boa Hancock e pegar a fruta dela e, enfim, em vários outros momentos, você entendeu? Essas são todas as ações que o Rox nunca, jamais, em hipótese alguma, consideraria. E por último, mas não menos importante, vamos falar sobre coragem, porque quando você ver o Teach em combate, essa é uma das comparações mais gritantes que a gente deve fazer com o seu pai. O Teach é, para ser bem direto, um grande de um covarde. Ele não gosta de apanhar porque dói, ele foge no primeiro sinal de dificuldade. No capítulo 1159, o Barba Negra quase cagou nas calças quando o Rayleigh apareceu em Amazon Lily. E mesmo o próprio Rei das Trevas achando que o Teach poderia derrotá-lo, foi a natureza tímida e covarde do Barba Negra que o levou a recuar só pra garantir. Esse é um ato que eu simplesmente não consigo imaginar em hipótese alguma o Rox fazendo. Tenho certeza que os Beck iam adorar o desafio de enfrentar alguém no topo do mundo, porque isso o tornaria mais forte a cada desafio que ele enfrentasse. E pra gente não esquecer, depois de falhar miseravelmente naquele ataque surpresa que ele planejou contra o Barba Branca, Teach fez uma coisa extremamente nojenta. Ele genuinamente implorou pela vida, ele estava com medo de morrer. E então ele sacou a mentira de dizer que ele era o precioso filho do Newgate, o que aparentemente salvou a sua vida. Bom, vocês pegaram a ideia. Agora de onde que veio essa natureza? Porque definitivamente não é vontade herdada do Rox. Talvez seja por isso que as últimas palavras do Barba Branca para o Teach foram: o homem que o Roger está esperando definitivamente não é você, Teach. E o Barba Negra fica surpreso com isso, como se ele tivesse dado como certo esse tempo todo que ele tem a vontade e o direito de cumprir qualquer destino que ele acredita que foi preparado para ele. Mas, agora mesmo, o homem que mais herda a vontade de Rox é provavelmente o Luffy, talvez até o Loki. E sabe o que é mais louco? O Oda mostrou que o jovem Loki admirava o Rox da mesma forma que o jovem Luffy admirava o Shanks. Os dois queriam entrar nos navios dos seus heróis, os dois foram rejeitados e os dois cresceram moldados por esse encontro. Ah, e Luffy e Rox compartilham a mesma essência de liberdade, a mesma honestidade brutal, a mesma capacidade de atrair pessoas poderosas por vontade própria. Enquanto isso, o filho biológico dos Zebek se tornou um nobre mundial fantasiado de pirata. Então, o que temos aqui é um caso claro e talvez infeliz de vontade não herdada. O Barba Negra traiu o pai de formas que nem ele consegue compreender. E quando o confronto final acontecer, não vai ser só Luffy contra a Barba Negra, vai ser o espírito do Rox finalmente tendo a chance de derrotar o que o próprio sangue se tornou. Mas, e aí, o que vocês acham? O Teach realmente traiu tudo que o pai representava? E o Luffy é o verdadeiro herdeiro do Rox? Joga nos comentários que eu vou tentar ler todos e a gente continua essa discussão. Foi um prazer apresentar esse vídeo pra vocês, não esquece do like e nos vemos no próximo vídeo. Hashira falou vazando, eu fui.